Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao módulo 3 do Profinet Online Academy. O módulo de hoje teve como tema principal o Profinet como backbone da indústria 4.0. Essa é uma gravação pós-evento, pois durante o processo de conversão da gravação original do evento para as mídias sociais, nós observamos que a qualidade da gravação não ficou no nosso índice de satisfação desejado, no nosso índice de qualidade desejado, e aí nós achamos por bem e tomamos a decisão de fazer uma gravação novamente. Fiquem tranquilos, o conteúdo é exatamente o mesmo do módulo que foi apresentado ao longo do dia de hoje, 17 de setembro, e nós estamos então agora iniciando essa nova regravação. Okay? Os palestrantes de hoje, os apresentadores, foram Silas Anchietas, secretário-geral da PI Brasil, e Márcio Santos, eu que vos falo, consultor técnico de digitalização na Siemens e diretor técnico de Profinet na PI desde 2016. A PI Brasil é hoje uma associação sem fins lucrativos que visa difundir as tecnologias Profinet, Profibus, IO-Link e ASI globalmente, contando com mais de 1.440 membros. Nossas tecnologias hoje têm uma abrangência em escala industrial que os tornam líderes de mercado nos seus segmentos, como por exemplo o Profibus, com quase 60 milhões de nós instalados em uso ao redor do mundo, e o Profinet chegando a 21 milhões de nós, segundo a última contagem. Vale lembrar que o Profinet Online Academy ele é uma iniciativa com o intuito de democratizar o acesso ao conteúdo e os conhecimentos de Profinet, de tal forma que todos que trabalham ou desejam trabalhar com Profinet sintam-se à vontade com a tecnologia. O módulo de hoje, como havia dito, tem como a ideia difundir o uso do Profinet como um backbone da indústria 4.0 e nós vamos discutir o que é esse conceito de backbone. E vale lembrar que o Profinet Online Academy ele é uma sequência de diversos módulos, quase sempre com 1 hora e 15 de duração, e cada módulo tem uma periodicidade, uma frequência e ele ocorre regularmente a cada 2 semanas. Esses módulos eles têm conteúdos acumulativos, então nós recomendamos muito que aqueles que ingressam pela primeira vez no módulo do Profinet Academy que tenham contato com os módulos anteriores, porque muitos dos termos, conhecimentos e use cases relacionados às apresentações atuais tem algum tipo de relação com os eventos anteriores. Legal? Saber, cerca de 80% das pessoas que participam dos eventos online, eles já estão acompanhando os eventos anteriores, seja ao vivo ou via gravação. Sinta-se à vontade para estar assistindo essa gravação desses demais módulos e, na medida do possível, por favor, junte-se a nós nos módulos online, ao vivo, porque você vai ter a possibilidade de interagir. Existe uma sessão de perguntas e respostas e, com certeza, a sua pergunta, a sua dúvida é muito importante, não só para nós, mas toda a comunidade do Profinet em si. O próximo módulo, depois do dia de hoje, será feito no dia 8/10 e o tema vai ser justamente gerenciamento de ativos e diagnósticos com Profinet, um tema muito importante principalmente para aqueles que realizam comissionamento e manutenção de sistemas industriais. Muito bem? Legal. E o que vem a ser então um backbone de redes industriais, né? Para começar o módulo de hoje, vamos explicar o que seria, então, na realidade, a definição de backbone. Então, backbone nada mais é do que um sistema central, um sistema de suporte central, que se a gente for fazer a analogia do backbone e até uma tradução ao pé da letra, justamente nós temos aqui um backbone, uma espinha dorsal no nosso corpo, que é responsável por sustentar e dar sustentabilidade a todas as funções, tanto motoras, quanto de levar informações dos seus membros mais exteriores até o seu cérebro e vice-versa. Então o backbone ele tem essa função de sustentação, ele tem essa função de envio de informações e é algo que vai estar correlacionando e é algo que vai estar conectando todas as funções do seu corpo através de um sistema de transporte. Né? Então talvez a ideia da espinha, né, a espinha dorsal do nosso corpo, seja a forma mais simples de explicar aí o que seria um conceito de backbone, até indo pela questão quase que mecânica e fisiológica dessa espinha. Vale lembrar também que um backbone, se nós não cuidarmos dele de forma adequada ou não fizermos um bom uso, ele pode ser fonte de muitas dores. Haja vista, por exemplo, a questão de pessoas que têm problemas posturais,
e acabam tendo algum problema de coluna, um desvio de coluna ou mesmo dores nessa região, e sabem o quanto que isso ocasiona de dor de cabeça, de mal-estar e por aí vai. Então a ideia hoje aqui é nós entendermos o que é esse conceito de backbone e principalmente saber como bem utilizar esse backbone, principalmente um backbone com as características industriais. Então, se nós olharmos no ambiente industrial, o que nós podemos ter como conceito de backbone em si? Então, hoje nós temos cada vez mais o chão de fábrica e as máquinas altamente conectadas umas com as outras, e de uma forma ou de outra nós precisamos interconectar esses sistemas, garantindo um nível de exigência e um nível de desempenho adequado ao ambiente industrial. Então a ideia é que as fábricas, o chão de fábrica, estarão conectados, cada vez mais conectados, e essa conexão, o envio dessas informações ao longo das fábricas, passarão por uma rede, um processo de conexão de dados, uma infraestrutura de conexão de dados, ao qual daremos o nome de backbone no nível industrial. Trazendo isso para uma arquitetura um pouco mais real, o que nós poderíamos ter? Nós temos aqui uma arquitetura que eu peço licença aos demais associados, mas é uma arquitetura com alguns nomes comerciais, e eu peço para vocês descaracterizarem ou não levarem em consideração os nomes de produtos que estão aqui representados, mas principalmente analisar o conteúdo e a arquitetura em si desse sistema, desse backbone industrial. Então nós temos aqui no nível do chão de fábrica as nossas máquinas, então eu tenho 3 máquinas, e essas máquinas estão espalhadas ao longo de 2 prédios, ok? Então, o prédio 1 contém a máquina 1 e 2 e prédio 2 contém a máquina 3. Quando nós falamos de backbone, o backbone ele pode estar representado em diversos níveis dentro da nossa empresa. Ele pode estar sendo aplicado ao conceito interno de uma máquina específica. Então, aqui, por exemplo, nós temos justamente uma máquina 1, onde eu consigo claramente enxergar nessa máquina um backbone composto de diversos cabos e interconexões de equipamentos que vão garantir o correto funcionamento dessa máquina. A mesma coisa acontece aqui na máquina 2. Ela também tem o seu próprio backbone interno de funcionamento. A ideia é que em algum momento ou outro, esse backbone industrial da máquina, ela vai se correlacionar ou vai trocar dados com o backbone de uma outra máquina, criando quase que um ecossistema de sistemas de comunicação. Então, se eu precisar, por exemplo, trocar dados dessa máquina, informações de processo do que está acontecendo nessa máquina com uma segunda máquina, e isso no meu caso aqui hoje está sendo feito por um backbone industrial, que é justamente o que eu tenho aqui no terceiro nível. É uma interconexão, um sistema de redes, uma infraestrutura capaz de levar as informações de chão de fábrica de uma máquina para outra, atendendo diversos requisitos industriais, tanto de desempenho, performance e confiabilidade. Então essa aqui vai ser a ideia de um backbone industrial. Não importando se você está olhando isso para o lado da máquina, no nível de máquina, no nível de fábrica, por exemplo, dentro de um prédio, de um processo, ou mesmo, se for o caso, no nível de aplicação enterprise, um nível de aplicação corporativa, aonde eu posso ter um prédio, por exemplo, com diversas máquinas, aqui no meu caso do lado esquerdo, estando conectados com um outro prédio, com outras máquinas, utilizando para isso um backbone de nível superior. Então veja que eu estou sempre preocupado em fazer essas interconexões entre máquinas. Por quê? Porque cada vez mais nós vamos precisar de sistemas conectados, pegar informações de chão de fábrica, trocar essas informações horizontalmente entre máquinas e principalmente verticalmente do chão de fábrica, das máquinas, dos níveis de sensores até o ambiente de TI e, se for o caso, levando até o ambiente de nuvem. O que é importante? O conceito de backbone em si não é algo que surge dentro da indústria. O backbone, se nós analisarmos uma arquitetura empresarial, uma arquitetura de uma empresa, de uma fábrica, no nível de TI nós também temos um backbone. Então existe uma rede de switches, de firewalls, de equipamentos dedicados ao ambiente de escritório, e nada impede que eu tenha um backbone de TI
interconectado com o backbone de chão de fábrica industrial. Na realidade, isso vai se tornar cada vez mais comum. Inclusive, existe uma forte tendência de que as equipes de TI e as equipes de TA, de tecnologia de automação, cada vez mais têm algum tipo de interação, que cada vez mais tem algum tipo de integração, no sentido de permitir que o backbone do chão de fábrica conviva harmoniosamente com o backbone de TI, permitindo cenários adequados e principalmente que visam o grande ganho que a indústria 4.0 nos traz. Essa que seria a ideia então. Então hoje aqui eu tenho um exemplo prático de como diversos backbones industriais eles são estabelecidos e os cenários que eu posso ter de comunicações horizontal e vertical entre si. Qual que é a nossa proposta de valor? A nossa proposta de valor hoje é que esse backbone no chão de fábrica seja feito através do Profinet. O Profinet não tem a prerrogativa de criar um ambiente de backbone no escritório, ou no ambiente de TI, ou no data center, nada disso. A ideia é que nós conseguimos criar um backbone, uma infraestrutura de rede adequada ao ambiente industrial, de novo, respeitando todas as premissas de uso que esse ambiente o traz. Legal? Muito bem. Então, como é que a gente define o Profinet como um backbone industrial? O que o Profinet ele traz consigo de característica técnica que permita ele atuar como um backbone industrial? Então, nós temos aqui um pequeno exemplo. Né? Então, eu vou montar um backbone Profinet dentro da minha indústria. Isso vai ser feito através de um cabo Profinet. Lembrando que um cabo Profinet nunca deixa de ser um cabo Ethernet com características industriais. A diferença é que todos os requisitos de uma aplicação industrial estão embutidos nesse cabo Profinet, nessa aplicação Ethernet industrial padronizada em cima do Profinet. Então, o que eu posso colocar em cima de uma rede Profinet? Eu posso colocar equipamentos Profinet, né? Talvez até um pouco óbvio, mas aqui no meu caso eu estou colocando um controlador Profinet, um sistema de acionamento em Profinet, e uma estação de engenharia que me permite fazer toda a configuração dessa rede Profinet. Então ela começa pequena, basicamente com 3 componentes, 3 sistemas, e eu posso começar a adicionar novas funcionalidades nesse backbone. E aí qual é a primeira funcionalidade que eu vou colocar? Muito provavelmente você pode ter equipamentos na sua fábrica que ainda vão utilizar tecnologias legadas, tecnologias existentes, como por exemplo o Profibus. E aí qual que vai ser a ideia? A ideia é que eu possa integrar numa rede Profinet dispositivos Profibus através de conversores ou os chamados gateways. Depois a gente vai ter um capítulo que a gente vai falar especificamente só sobre isso. Então a ideia é que eu possa pegar informações de chão de fábrica, mesmo numa rede Profibus, fazer a conversão dessas informações para a Profinet e aí de tal forma que equipamentos que rodam na camada Profinet, que rodam no backbone Profinet, possam coletar dados do chão de fábrica, processar essas informações ou visualizar essas informações e eventualmente até interagir com o processo. Então você, ao montar um backbone Profinet, você não deixa de lado as suas redes existentes. Então isso vale para o Profinet, assim como vale, por exemplo, para o IO-Link, inclusive o IO-Link é uma fonte de muitas dúvidas, muitas pessoas interessadas nessa tecnologia. Por enquanto eu vou me furtar a dizer que o IO-Link nada mais é do que uma rede de sensores inteligentes. Então a ideia é que nós vamos trazer cada vez mais inteligência e capacidade de diagnóstico e flexibilidade para os sensores. Os sensores deixam de ser equipamentos simples, passivos, e são equipamentos ativos com muito mais informações do seu processo, tanto em termos de diagnóstico, em termos de qualidade, ou informações adicionais que você poderia ter. Qual que é a grande vantagem? Então hoje eu posso ter o meu cabo, o meu backbone Profinet distribuído ao longo da fábrica, e se eu precisar eventualmente, mesmo assim, trabalhar com sensores IO-Links, como eu tenho aqui embaixo, para diversas finalidades, eu coloco um módulo de conversão, que ele vai fazer essa conversão de Profinet para IO-Link, permitindo assim que mesmo uma rede moderna como o IO-Link conviva naturalmente com uma rede Profinet ou com um backbone Profinet. O mesmo vai valer para a rede ASI, uma rede muito utilizada principalmente pelo seu baixo custo. Né? Muitas aplicações em ASI hoje existentes, elas continuam sendo as mesmas, a gente não vai jogar nenhum equipamento fora, não é porque nós estamos modernizando plantas em direção à indústria 4.0 que os sistemas legados ou as redes atuais elas serão jogadas fora, muito pelo contrário, a ideia é você reaproveitar boa parte dessa tecnologia já investida.
E aí eu posso ter um cenário um pouco mais desafiador, onde o cenário desafiador envolveria o quê? A possibilidade do Backbone Profinet suportar múltiplas aplicações industriais ao mesmo tempo no mesmo cabo. Então, por exemplo, hoje nesse Backbone Profinet está circulando o protocolo Profinet com os equipamentos nativamente Profinet, mas se eu precisar adicionar um controlador, por exemplo, Modbus, um equipamento que comunique Modbus, para ele comunicar no mesmo cabo, ao mesmo tempo, com outros equipamentos Modbus, ao mesmo tempo que ele faz isso com equipamentos Profinet, isso é possível. Então eu consigo ter dois protocolos industriais, na realidade dois ou mais protocolos industriais, rodando ao mesmo tempo. Então é o que nós temos aqui hoje, uma aplicação em Profinet, carregando todo e qualquer tipo de informação, e se por acaso for necessário, nesse backbone Profinet, eu circular informações de outras aplicações, como por exemplo o Modbus TCP, eu posso fazer isso simultaneamente. Não é necessário a gente fazer separação de cabos. Não é necessário adicionar um segundo, um terceiro cabo ou separar as redes. Na realidade, quanto mais eu puder rodar aplicações simultâneas nesse backbone, maior será o retorno do meu investimento. Eu vou ter um sistema único de comunicação que vai me permitir trafegar dados independente da origem da informação em si. Em alguns fornecedores, já é até mesmo possível que você tenha equipamentos industriais que suportem múltiplos protocolos simultaneamente. Então, por exemplo, se você procurar um controlador ou um equipamento de processo que ele comunica tanto em Profinet quanto Modbus TCP, ele pode fazer isso. E nesse caso, utilizando os dois protocolos na mesma porta de comunicação. Não é necessário eu ter múltiplas placas de comunicação. O protocolo Modbus TCP e o Profinet, por exemplo, eles podem rodar simultaneamente, não somente no mesmo cabo, quanto no mesmo dispositivo e na mesma porta de comunicação. Um outro cenário que também é muito desafiador, porém possível, quando você tem um backbone em Profinet, seria a possibilidade de você ter um sistema de aquisição, talvez um coletor de dados para um ambiente de laboratório ou um historiador de processo, assim como um sistema SCADA, o qual ele comunica diversos protocolos simultaneamente, a saber, por exemplo, o OPC em todas as suas versões, OPC UA, DA, Modbus TCP, Ethernet IP e EC6850, um protocolo muito utilizado na área de energia. Então, todos esses protocolos podem rodar no mesmo barramento Profinet. Tendo-se a capacidade de comunicação para tal, não existe nenhuma funcionalidade técnica que impeça o convívio, por exemplo, de Profinet com qualquer um desses protocolos, mesmo, inclusive, aqueles protocolos que inicialmente podem ser concorrentes da tecnologia Profinet, como por exemplo o Ethernet IP. Esse inclusive é um cenário que é explorado, aonde eu posso ter eventualmente parte da minha rede, né, rodando em Profinet, com um backbone em Profinet, e tem alguns equipamentos rodando em Ethernet IP. Isso pode acontecer até em alguns cenários, onde a parte de uma empresa, de uma grande empresa, é montada por uma empresa americana, e a outra parte é montada por uma empresa de origem alemã, europeia. E aí você pode ter os dois ambientes rodando simultaneamente. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando um sistema de conversão, um gateway, um conversor de protocolo, mas se for o caso, eu poderia ter no mesmo barramento Profinet, no mesmo backbone Profinet, um controlador Ethernet IP e dispositivos Ethernet IP comunicando simultaneamente entre si, assim como eu teria na mesma rede, no mesmo barramento, um controlador Profinet comunicando com todos os dispositivos Profinet e aqueles dispositivos que passam por algum processo de conversão em si. Então essa é a ideia do backbone. Ele permite que múltiplas aplicações rodem simultaneamente no mesmo ambiente, garantindo que você tenha um retorno do seu investimento, uma maximização do seu investimento. E como é que o Profinet ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso de uma forma relativamente simples. O Profinet, lembrando das aulas anteriores, dos módulos anteriores, ele subdivide a sua troca de dados em dois modelos básicos. Nós temos dados de processo que nós chamamos de real-time, e dados que são não real-time, como por exemplo parte de configurações e diagnósticos. Então o Profinet trabalha essa comunicação em duas formas distintas. Tudo aquilo que for dado de processo real-time, ele
bypassa, ele não utiliza as camadas TCP/IP e tudo aquilo que for no intuito, ele não utiliza o TCP/IP no intuito de ter uma melhor velocidade, um melhor ganho em termos de comunicação, e tudo que é aquilo não crítico, não real time, como fazer uma configuração ou tirar um diagnóstico, ele usa a pilha TCP/IP. E aí, da pilha TCP/IP, ele joga as informações. O importante, o cabo Ethernet, independente de ser comunicação real-time ou comunicação não real-time, sempre vai ser o mesmo. Essa metodologia de comunicação, a forma como o Profinet foi implementado e que nós exploramos muito nos módulos anteriores, permite, por exemplo, que eu tenha aplicações simultâneas ao Profinet. O exemplo que nós demos bastante nos módulos anteriores são as aplicações de TI. Então, se eu preciso ter um equipamento ou uma rede que passe Profinet, mais páginas de servidores web, ou comunicação em Profinet junto com aplicações que estão rodando ali, protocolos diagnósticos de TI, o próprio envio de um e-mail, isso para o Profinet é transparente, não faz diferença, porque ele implementa as suas funcionalidades de forma muito parecida em termos de arquitetura com o que faz as aplicações de TI, quebrando essas comunicações em diversas camadas. E esse approach que o Profinet faz, algumas outras aplicações industriais também fazem, como por exemplo, Modbus TCP, o próprio ECM850, o OPC, o MQTT, um protocolo muito utilizado na parte de conexão com nuvem, Ethernet IP, E7 Communications, protocolos de telecontrole, e eu diria qualquer outra aplicação compatível com o padrão Ethernet. Porque normalmente essa comunicação baseada em Ethernet, esses protocolos e essas aplicações rodando em nível mais elevados, para eles não faz diferença por onde eles estão circulando. Então, se não faz diferença por onde eles estão circulando, eles podem perfeitamente ser encarregados por um backbone, por uma aplicação industrial montada em cima do Profinet. E essa aqui é a beleza, é você ter cada vez mais múltiplas aplicações rodando de forma adequada e de forma a respeitar as características industriais de forma democrática. Então não vai fazer muita diferença se eu estou rodando um OPC UA ou estou rodando um MQTT. Isso tudo pode rodar em paralelo com o Profinet e, volto a dizer, cada vez mais múltiplos equipamentos suportam múltiplos protocolos industriais ao mesmo tempo. E é isso que é o tal da convergência que nós temos que objetivar, que nós temos como grande ganho dessa arquitetura proposta. Legal? Muito bem. E aí, no caso, se eu tiver uma configuração híbrida, né? Como é que eu posso, nessa configuração híbrida, me valer aí dos ganhos do backbone em Profinet em si? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma comunicação em Profibus, lembrando que o Profibus ele não utiliza cabos Ethernet, ele usa cabos seriais, uma rede RS485, e o Profinet ele é 100% montado em cima de uma rede Ethernet, uma Ethernet industrial. Então como é que eu consigo fazer um Profinet comunicar ou carregar dados de Profibus? Nesse momento você precisa de algum tipo de conversão, no mínimo uma conversão de mídia. No nosso caso aqui, nós temos um conversor que vai fazer essa conversão de nível físico de RS485 para serial, mas é importante observar que esse conversor ele não se limita somente à parte de fazer a conversão de mídia física. Ele também tem uma proposta de pegar informações em Profibus e disponibilizar essas informações no nível do Profinet, no nível aqui da aplicação Ethernet industrial. E aí você pode fazer essa conversão de duas formas. A primeira delas é através de um proxy. Tá? Então o proxy, a ideia é que ele faz essa conversão, porém, todos os dados, todos os componentes que estão abaixo do proxy, eles vão existir na sua camada superior, então aqui, por exemplo, no lado do Profinet, de forma transparente. Isso, na prática, significa o seguinte: quem está criando ou usando o programa de automação ou o sistema de controle que comunica com os equipamentos adjacentes através do proxy, para ele não faz diferença se esse dado está no Profinet ou está em Profibus. Para ele o dado é transparente. Literalmente, se você, em alguns casos, não contar ou não falar para ninguém, quem está fazendo um acesso a essas informações através do proxy não percebe a existência do proxy em si. Tanto isso é verdade que você pode, por exemplo, fazer funções de diagnósticos e principalmente parametrizações sem você saber que o proxy existe. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui esse CLP, ele comunica com todos esses dispositivos, inclusive
com a parte de equipamentos em Profibus para fim de controle em tempo real. E aí você tem uma estação de engenharia que você precisa, por exemplo, fazer a parametrização desse inversor de frequência. Quero mudar uma rampa de aceleração, quero mudar um ajuste de uma malha de posicionamento. O que vai acontecer? Quando você tem um proxy no meio do caminho, eu posso vir aqui na minha estação de engenharia, abrir o software desse acionamento, desse sistema de motion control, por exemplo, e aí eu consigo fazer um download direto desses parâmetros que estão na minha estação de engenharia, utilizando essa infraestrutura de backbone, no caso aqui em Profinet, chegando até o inversor, chegando até o acionamento de forma transparente. Não faz diferença para mim se o proxy existe ou não. Numa outra linha de raciocínio e pensamento, existem aí os gateways. Os gateways o que são? Eles também são conversores, só que eles são conversores mais simples. Eles não têm essa prerrogativa de dar um acesso transparente, de pegar as informações que estão aqui na parte adjacente a ele e jogar essas informações na camada superior como se tudo fosse uma coisa só. O gateway geralmente ele está mais focado em pegar dados, né, no nosso caso de automação, dados de processo que estão numa rede e disponibilizar numa outra rede, quase que fazendo um processo de cópia. E aí com isso, os dados de um protocolo, como por exemplo o Ethernet IP, podem ser disponibilizados aqui na camada Profinet através do gateway por esse processo de cópia que ele faz. Tá? Então o que é importante? Não significa que o proxy é melhor que o gateway e vice-versa. Na realidade, em algumas aplicações mais simples, pode ser que você demande um gateway. Em aplicações mais complexas, principalmente envolvendo parametrizações, diagnósticos, você precisa de um proxy. É importante que no processo de compra isso fique muito claro. Porque se você somente colocar por uma requisição técnica para a cadeia de suprimentos, dizendo eu preciso de um conversor de protocolo e o que eu preciso é um gateway, geralmente os gateways têm um custo mais barato, um custo menor em relação ao proxy. E se lá na frente você precisasse utilizar esse conversor de protocolo, tendo um acesso transparente, tendo funções diagnósticas e parametrizações, pode ser que você se frustre. Então é importante, na hora de fazer a aquisição, confrontar o seu fornecedor, perguntando quais funcionalidades esse conversor desse fornecedor ele te dá. Se ele vai chamar isso de proxy ou gateway, é uma outra história. O importante é que você entenda as funcionalidades embutidas no equipamento e faça a escolha de acordo com o seu perfil de uso. Legal? Muito bem. Um cenário onde isso é levado aí ao extremo, e aí a gente pode dar os ganhos decorrentes desse tipo de solução, seria aí justamente a parte de integração de mundo de processo com mundo de energia. O que acaba acontecendo? Normalmente, nas grandes empresas, nós temos sistemas de processo independente ou totalmente autônomo, por exemplo, da parte de energia. Inclusive, dependendo da empresa, essas áreas são mantidas e tem engenharias próprias, de tal forma que eu tenho até equipamentos, sistemas duplicados, não somente equipes, mas equipamentos também duplicados. Então é comum eu encontrar numa grande empresa um sistema de supervisão e controle para a área de processo e um sistema de supervisão e controle para a área de energia. E aí com isso, essa barreira impede que você tenha cenários onde a integração entre essas duas áreas seriam salutares, seriam importantes. Exemplo, imagina que você tenha um grande motor, ou você tem um motor de média tensão. De repente esse motor de média tensão ele para de funcionar. E aí você precisa informar, você precisa diagnosticar rapidamente. Por que ele parou de funcionar? Ele parou porque foi uma condição intrínseca do processo, ou eventualmente houve um problema na subestação que está acarretando uma falta de energia para esse motor funcionar. Então, quando você tem essa barreira rompendo, essa barreira isolando, perdão, as duas áreas, você não tem o que a gente chama de integração e convergência. Então você teria que ter um acesso aos dois sistemas, confrontar a informação de processo nos dois sistemas, para só depois saber por que aquele motor parou. Tanto é que quando esses sistemas da área de processo e da área de energia precisam trocar dados entre si, normalmente isso é feito através de algum painel de interligação, muito provavelmente utilizando sinais convencionais. Fiação, até o projeto desse painel em si já é uma tarefa que consome muitos recursos. Então a ideia é que a gente possa simplificar essa arquitetura e como é que a gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Então hoje, tanto na área de processo quanto na área de energia, já existem soluções de comunicação
100% baseados em internet. Na área de processo, na área de manufatura, nós temos aqui o Profinet encabeçando esse tipo de solução. E na área de energia, nós temos o IEC 6850. O que é curioso? Essas duas tecnologias de comunicação são 100% baseadas em internet. Então, o que nós poderíamos fazer a partir do momento que nós temos uma tecnologia ou tecnologias baseadas em internet, tanto no ambiente de energia quanto no ambiente de processo? Nós poderíamos romper com essa barreira, o que na prática significa interligar as redes de processos de manufatura com as redes de energia. É possível fazer isso? É possível. Inclusive, já existem equipamentos, como por exemplo, controladores industriais e relés de proteção que suportam os dois protocolos ao mesmo tempo. Qual é a vantagem de um CLP, por exemplo, suportar o protocolo IEC 6850 ao mesmo tempo que ele suporta o Profinet? Então, esse CLP ia cuidar da área de processo, da área de manufatura, utilizando o Profinet com as funções que o Profinet tem e que fazem sentido no ambiente industrial, no chão de fábrica. Se esse CLP precisa pegar alguma informação da área de energia, ele pode pegar essa informação via IEC 1850. O que é interessante? O barramento aqui, o backbone, vai ser o mesmo. Da mesma forma, se eu tenho, por exemplo, um relé que na subestação ele faz toda a seletividade lógica via IEC 1850, se esse relé precisar fornecer informações para a área de processo, área de manufatura, ele pode fazer isso através de Profinet. Então, ter equipamentos de controle e supervisão que suportem múltiplos protocolos ao mesmo tempo é muito benéfico. Primeiro, que você vai estar otimizando o seu custo. Segundo, que em termos de integração e principalmente troca de dados, você vai ter um sistema único. Nesse sistema único de controle e supervisão, você vai conseguir ter uma transparência total da sua empresa no sentido de saber o que está acontecendo, tanto em termos de chão de fábrica, quanto em termos de energia e o fornecimento da energia necessária para esse chão de fábrica. E aí você passa a ter uma instalação mais limpa, você passa a ter uma instalação muito mais integrada. E essa que seria justamente a ideia. Muito bem. E aí, como é que a gente pode fazer a configuração do Profinet como backbone? Então, aqui nós vamos ter algumas demonstrações. As nossas demonstrações, elas vão visar justamente o quê? Fazer uma configuração básica de Profinet. Nós não vamos repetir todos os passos que foram feitos nos módulos anteriores, mas vamos mostrar como que o Profinet ele convive com o PCOA ou com outros protocolos industriais ainda baseados em internet. Num segundo momento, quando eu tenho redes de comunicação que não são mais baseados em internet, são baseados em outros meios físicos, como o Profibus, o ASIO e o Link, eu vou utilizar alguns proxies e vamos ver como é que esses proxies se comportam. E para finalizar, para o caso de redes onde os proxies não façam sentido ou não existam proxies existentes, nós vamos trabalhar com alguns gateways. E aí eu vou fazer aqui algumas demonstrações mostrando esses gateways, como que eles são configurados. Lembrando que todas essas configurações serão feitas de forma básica, até em respeito à proposta do módulo de hoje, que é ser um módulo básico. Legal? Muito bem. Então, para isso, eu tenho aqui um ambiente de engenharia, que ele já está previamente configurado. Então, o que consiste esse ambiente de engenharia? Esse ambiente de engenharia consiste de uma aplicação industrial, onde o Profinet ele foi utilizado como backbone de rede. Então, toda a interligação dos diversos ambientes industriais em si são feitos baseados totalmente no protocolo ou na rede Profinet. E o que eu tenho nessa rede em si? Então eu tenho aqui dois controladores, dois CLPs industriais, onde, volto a dizer, por favor não se atente à marca. Nós tentamos ser aqui agnósticos em relação a marcas nesses módulos do Profinet Online Academy, até porque qualquer uma das explicações que nós estamos dando aqui funcionaria com qualquer fornecedor que atende e respeita os padrões do Profinet. Legal? Além disso, eu tenho alguns equipamentos de chão de fábrica, como um módulo de I/O remoto, uma gaveta inteligente, um módulo conversor de Profinet para Profibus, outro módulo de conversor de Profinet para Ethernet IP e, por último, aqui um módulo conversor de Profinet para IO-Link. E aí, uma vez que a gente começa a conectar todos esses dispositivos na mesma rede, sem dúvida surge aí alguns questionamentos, principalmente de segurança, já que tudo está conectado, como é que eu consigo separar as funcionalidades ou a troca de comunicação de tal forma que somente as comunicações que se façam necessárias
serão autorizadas, né? Esse módulo de IT Security é um módulo muito importante dentro do Backbone Profinet, inclusive dentro do módulo do Profinet Online Academy. Então nós vamos tratar especificamente sobre Cybersecurity mais para frente. Mas hoje saiba que na minha aplicação industrial eu tenho um firewall justamente fazendo a separação entre as redes de processo, a rede Profinet e a rede corporativa. Então, todo e qualquer acesso da rede corporativa para o ambiente industrial no chão de fábrica será autorizado tão somente se esse firewall assim o for configurado. Legal? Muito bem. E aí o que a gente pode começar a tirar aqui de exemplos dessa aplicação? Então o primeiro exemplo que eu tenho aqui é que está tudo num backbone único. Ok? Além do que, esse backbone único me traz uma série de flexibilidades. Como por exemplo, hoje praticamente todos os dispositivos que eu tenho declarado nessa minha rede comunicam com esse PLC, o PLC1. Porém, uma vez que eu tenho tanto o PLC1 quanto o PLC2 comunicando no mesmo backbone, eu posso a qualquer instante modificar os links de comunicação ou as atribuições de comunicação dessa rede. Então vamos imaginar que por algum motivo ou outro, essa gaveta inteligente, ela deva comunicar, ela precisa comunicar com o PLC2. Hoje ela pertence ao PLC1. Como é que eu faço essa transferência dessa gaveta do PLC1 para o PLC2? Então com um simples clique de mouse, eu venho aqui e digo que eu quero comunicar com um novo controlador. Qual controlador? Vou comunicar justamente com o controlador número 2. Então, com isso, quando eu finalizar, eu tenho no mesmo ambiente, utilizando uma mesma infraestrutura compartilhada, o que nós chamamos aqui de backbone, comunicações que pertencem ao PLC1 e comunicações que pertencem ao PLC2. Inclusive, isso aqui é facilmente detectável. Eu posso justamente pedir para o meu ambiente de engenharia mostrar todos os links de comunicação e todos os relacionamentos de troca de dados do PLC1 com esses equipamentos industriais. A mesma coisa eu posso fazer agora solicitando que o ambiente de engenharia me mostre todas as comunicações que eu tenho do PLC2 com o meu chão de fábrica. Então eu vejo aqui hoje que praticamente sua gaveta inteligente está comunicando com esse PLC2. Isso aqui, quando a gente fala de Profinet, talvez seja até um tanto quanto óbvio que um backbone Profinet permita múltiplas aplicações industriais rodando no mesmo cabo. Afinal de contas, tudo aqui nesse caso é Profinet. Mas se eu precisasse, por exemplo, ter uma comunicação do PLC1 com o PLC2. Como é que eu ia fazer isso? Então, vamos supor que no primeiro momento, esses dois CLPs são do mesmo fornecedor, eles compartilham os mesmos protocolos de comunicação. Então, eu poderia, por exemplo, no meu caso hoje aqui, fazer uma comunicação do tipo S7, que é uma das aplicações industriais, onde o PLC1 comunica com o PLC2, utilizando a mesma infraestrutura, o mesmo backbone existente para as demais aplicações industriais. Tanto isso é verdade, que se eu pedir para o sistema aqui hoje me mostrar nessa rede, por exemplo, se ainda existem links de comunicação em Profinet, ele vai mostrar. Por quê? Para o sistema ele não pode ficar fazendo essa distinção. Aqui só circula protocolo A, ali só circula protocolo B. Ou então o que é pior, se eu precisasse ter um link de comunicação do PLC1 com o PLC2, eu teria que passar uma terceira rede. A ideia não, a ideia é que você tenha justamente um cabo compartilhado e que você possa escolher as funções que você vai ter nessa comunicação ou nessa rede conforme a sua necessidade industrial. E isso vai te trazer uma flexibilidade de poder criar um backbone de rede, uma infraestrutura de comunicação industrial para comunicações que eventualmente não são nem necessárias ainda. Pode ser que esse link de comunicação entre um PLC e outro só venha a ser realmente necessário no futuro, quando as suas máquinas forem mais inteligentes ou suas máquinas realmente tiverem um nível de conectividade maior do que se tem hoje. Então, independente de se é um cenário futuro ou presente, nesse caso, com o Profinet, a gente pode fazer isso facilmente, porque o que a gente está criando no fundo, o que a gente está utilizando na prática, é o Profinet como backbone dessa rede. Bom, Márcio, mas e se eu tivesse aqui agora uma aplicação onde eu tenho controladores de fornecedores diferentes? Então, isso aqui é fornecedor A e o PLC2 é fornecedor B. Então, seria recomendado, nesse caso, que esses fornecedores tivessem algum tipo de comunicação ou um protocolo industrial neutro. E quem é o protocolo neutro
nesse momento, que inclusive é recomendado por diversos órgãos ou diversas associações que estão estudando o tema de indústria 4.0 e processo de digitalização. Justamente quem está se propondo a esse papel e vem fazendo muito bem, essa comunicação neutra entre fornecedores diferentes, é o tal do OPCOA, que em algum momento nós vamos falar com um pouquinho mais de detalhes sobre o OPCOA. A ideia é não ter essa comunicação ou não ter essa abrangência hoje, tá? Então a ideia é que na mesma porta de comunicação que eu estou trafegando todos esses protocolos, eu também posso habilitar o OPCOA de forma que esse PLC, mesmo sendo de fornecedor A, e esse PLC sendo de fornecedor B, eles poderiam ter um link de comunicação OPCOA entre eles. E detalhe, todas essas comunicações, Profinet, OPCOA, TCP/IP, ou o que quer que seja, ela aconteceria no mesmo cabo. Então, o backbone, o princípio do backbone está mantido. Eu consigo suportar essas múltiplas aplicações no mesmo cabo, respeitando as características de cada uma delas. E isso, então, seria o nosso backbone industrial. Falando em termos de internet, isso é até razoavelmente simples, mas em algum momento ou outro eu vou precisar ter uma comunicação com sistemas que não são Ethernet. E aí, nesse momento, nós temos a necessidade de utilizar os conversores de protocolo. No primeiro momento, eu vou utilizar esses conversores no conceito de proxy, para entender o quão transparente é um proxy. Então, hoje aqui eu tenho um proxy, que está convertendo de Profinet para Profibus, e eu vou adicionar alguns dispositivos Profibus na minha rede. Então, eu vou colocar aqui um módulo de I/O remoto, e vou colocar aqui um inversor de frequência. Tá? Então, trabalhando aqui no meu ambiente de engenharia, eu coloquei esses dois componentes. Como é que eu permito, então, que esses módulos em Profibus se comuniquem com meus sistemas de controle, por exemplo, que originalmente eles estão em Profinet? Percebam, os meus LPs que eu estou usando hoje, eles têm placa Profibus embutida. Seria muito fácil eu vir aqui e falar, vamos comunicar, então, esse CLP com esse módulo de I/O remoto com cabo Profibus direto. Só que para isso eu teria que ter duas coisas. Primeiro, mandatoriamente o meu CLP tem que ter uma porta Profibus. E segundo, talvez a localidade, o local de instalação desse módulo em Profibus ia te exigir, sei lá, passar um lance de cabos Profibus até chegar no PLC de 100, 200, 500 metros. Se você, eventualmente, já tem um backbone Profinet chegando próximo desse equipamento em Profibus, seria muito mais simples do que você vir aqui e falar que esse dispositivo, esse I/O remoto em Profibus, ele vai comunicar com esse CLP utilizando o backbone Profinet e no meio do caminho você põe um conversor. A ideia aqui é que esse conversor, ao ser um proxy, tudo que você fizer de configuração aqui embaixo, nessa remota, ou até mesmo desse inversor de frequência, para o CLP de controle não vai fazer diferença nenhuma. Por que não vai fazer diferença nenhuma? Que o proxy ele dá esse acesso transparente. Ele permite justamente essa configuração de uma forma transparente. Tanto isso é verdade, que eu vou chegar aqui agora, por exemplo, vou colocar um novo cartão de entradas e saídas nesse I/O remoto, por exemplo. Poderia ser um parâmetro do inversor de frequência, mas talvez o adicionar um novo cartão de entradas e saídas tenha um apelo maior. Então eu estou colocando aqui um novo cartão. E esse cartão, toda a parte de endereçamento, diagnósticos que esse cartão eventualmente possa ter, ele já existe no meu CLP de controle. Por quê? Porque essa integração ela é totalmente transparente. É quase como se o proxy não existisse. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui algumas entradas. Então eu vou colocar aqui a entrada digital, dar um nome para ela, entrada digital, DP. Vou até colocar aqui 16 para facilitar a minha vida, que é o número de entradas que esse cartão tem. Obviamente, num projeto real ia usar nomes muito mais adequados ao processo. Agora, o que é importante? Todos esses sinais que eu acabei de criar na remota, eles já existem no PLC. E eu vou usar, inclusive, eles daqui a pouquinho. Então, lembre-se que nós temos sinais já criados e configurados nessa remota na parte de Profibus DP. O que eu ia fazer aqui agora? Eu ia fazer justamente o outro lado da moeda. Eu ia observar como é que esse proxy, por exemplo, ele se comporta se eu tivesse uma conversão de Profinet para ASI. A ASI ainda é uma rede bastante utilizada e tem muitas aplicações com ASI. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui
uma coluna sinalizadora, né? Que alguns aí carinhosamente chamam de pirulito, é aquele módulo que fica em cima das máquinas para sinalizar se a máquina está operando, se ela está com falha ou tem alguma emergência. E aí qual que vai ser a ideia? A ideia é que esse módulo ASI, esse sinalizador, eu vou entrar numa rede ASI, porém essa rede ASI vai passar por um processo de conversão através de uma remota Profinet. Então qual que vai ser a ideia? O meu CLP é dono dessa remota Profinet. Na remota Profinet eu tenho um cartão ASI e todos os sinais que eu colocar aqui nessa rede ASI pertencente a essa remota, por tabela, pertence a esse PLC também. Então o que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui nesse módulo, então estou fazendo a configuração. Volto a dizer, não se atentem aí a questões relacionadas à ferramenta de engenharia, isso foge do escopo do Profinet, isso tem muito mais a ver com o fornecedor de automação do que com o Profinet em si. E o que vai ser importante? Esse sinalizador em ASI, ele já tem algumas saídas físicas. Físicas, na realidade, elas são virtuais, né? São comandos que você pode mandar. Então, eu posso mandar um comando para acender o LED verde, amarelo, vermelho, assim como tocar a buzina. E aí, qual que vai ser a brincadeira que nós vamos fazer aqui? Qual que vai ser a configuração que nós vamos fazer? Na prática, o que eu vou querer ter é o seguinte, uma lógica que vai rodar no meu CLP de controle, que essa lógica ela vai se comportar da seguinte maneira. Todas as vezes que uma entrada digital aqui no Profibus, eu vou selecionar essa entrada, for acionada, essa informação vai fluir, vai sair aqui da rede Profibus, ela é convertida para Profinet, cai no seu CLP de controle. No meu CLP de controle eu vou fazer uma lógica extremamente simples, que toda vez que esse sinal Profibus for acionado, eu vou acender o LED verde, por exemplo, desse sinalizador. E é justamente o que nós vamos fazer aqui agora. Então eu vou abrir aqui o editor de lógicas desse CLP. Isso poderia estar rodando em qualquer sistema de controle, o conceito seria exatamente o mesmo. E uma vez que o editor de lógica esteja aberto, eu vou fazer uma lógica extremamente simples. Como é que vai se comportar essa lógica? Então eu tenho aqui uma entrada digital DP001. Toda vez que essa entrada estiver em 1, eu vou mandar acionar o LED verde, né? Nós tínhamos combinado, o LED verde do meu dispositivo ASI. Então, essa informação vem via Profibus DP e essa informação ela é enviada via ASI. Lembrando, tanto o sinal ASI quanto o sinal Profibus, na realidade, ele está circulando por um backbone Profinet. Então, esse é o conceito do backbone. É permitir que você tenha essa facilidade, de forma que quem está fazendo o programa do CLP, praticamente ele não sente se um sinal é ASI ou se o sinal é Profibus. Simplesmente os sinais existem para ele e ele está configurando a aplicação da forma mais transparente possível. Aqui com as informações de processo, mas o mesmo valeria, por exemplo, se nós tivéssemos uma aplicação em termos de diagnóstico. Eu consigo ler os diagnósticos desses equipamentos que estão na rede Profibus, na rede ASI, dentro do programa do CLP, como se para o programa do CLP tudo isso fosse uma rede única, no caso a própria rede Profinet em si. Um outro exemplo muito interessante de onde isso pode ser explorado seria no caso aqui, por exemplo, dessa remota em Profinet que eu vou abrir agora, eu coloquei um cartão IO-Link. Então eu tenho o mestre ASI e tenho também aqui o mestre IO-Link. Na realidade, essa remota eu posso ir colocando diversos equipamentos, tanto módulos passivos, módulos não tão inteligentes, quanto módulos inteligentes, como é o caso desses mestres, o mestre ASI e o mestre IO-Link. E eu vou colocando quantos forem necessários, tá? Então, imagina que agora eu quero trabalhar com o IO-Link. Inclusive, eventualmente, eu não tenho muita experiência em IO-Link. Então, o que eu posso fazer? A partir do ambiente de engenharia, eu consigo chamar a ferramenta de parametrização IO-Link. Lembrando, eu vou fazer isso a partir do backbone Profinet, de tal forma que na configuração do IO-Link, tudo que eu fizer aqui em termos de IO-Link, o acesso vai ser transparente. E vai ser transparente, e volto a dizer, se eu não mencionar isso, você até esquece que você está fazendo tudo isso através de um backbone Profinet. Então aqui hoje, por exemplo, eu vou pegar os meus dispositivos IO-Link, lembrando, em algum momento nós vamos falar especificamente sobre o IO-Link, vamos ter até eventos específicos sobre o IO-Link em si, mas o IO-Link é uma rede inteligente, onde cada sensor, por exemplo, ele tem um arquivo que vai descrever o que esse sensor ou esse atuador faz. Tá? Ele é um arquivo de descrição de funcionalidades.
Então aqui eu estou pegando uma coluna de luz inteligentes, né, do fornecedor da Balluff, e estou adicionando, por exemplo, aqui na minha remota IO-Link. Vou fazer a mesma coisa para um sensor de distância da IFM. Então eu peguei aqui um sensor de distância inteligente da IFM, IO-Link, e adicionei na minha remota, na minha rede, no meu ponto a ponto IO-Link, para ser mais preciso. E para finalizar aqui, um terceiro exemplo, eu vou pegar um sensor de contraste da SICK, e vou adicionar ele no meu ambiente. Então o que vai acontecer? Eu estou montando toda a configuração dos meus dispositivos IO-Link. E esses dispositivos IO-Link, ao serem inteligentes, eles têm muitas informações, como parâmetros, informações de diagnósticos, informações de monitoramento e por aí vai. Então, por exemplo, na parte de parâmetro, para esse sensor aqui inteligente da SICK, eu poderia fazer o quê? Eu poderia ensiná-lo, já que ele é um sensor de contraste, um sensor de cor, eu poderia ensiná-lo como é que ele vai fazer a detecção de um objeto, como é que ele vai fazer a identificação de uma marca. Eventualmente, eu poderia salvar esses parâmetros dentro do meu ambiente de engenharia ou na própria arquitetura de rede, de tal forma que quando eu substituir esse equipamento, esse sensor deu problema, eu pego um novo da caixa, coloco no lugar e a própria rede reparametriza o sensor. Então são vários benefícios e o que é importante? Esses benefícios presentes no IO-Link e na instrumentação inteligente com o IO-Link, para mim, que não conheço essa rede ou não conheço a tecnologia, ela é quase que intuitiva, quase que natural. E isso se dá a partir de que momento? Isso se dá a partir do momento que eu tenho uma infraestrutura, um backbone industrial, que não importa se eu vou usar a rede para fins de parametrização, manutenção ou criação de programa. Tudo isso vai estar acontecendo de uma forma o mais natural possível através desse backbone. Legal? Muito bem, Márcio. E a parte de gateway? Já que você explicou o proxy tem essas vantagens, e o gateway? Como é que se comportaria o gateway? Então, vou pegar aqui um exemplo de um gateway de Profinet para CAN, CANopen. O CANopen é um protocolo muito utilizado, principalmente em aplicações automobilísticas e na área de healthcare, de saúde. Muitos equipamentos hospitalares têm o protocolo CAN embutido. Como é que o Profinet trabalha ou implementa essa conversão? Né? Isso agora através de um gateway. Então, quem já trabalhou com CAN, ele tem o conhecimento, sabe que o CAN normalmente se disponibiliza um arquivo eletrônico chamado EDS, Electronic Datasheet, ao qual ele vai dizer tudo que o dispositivo CAN suporta. O que vai acontecer? Veja que quando eu estou mexendo no gateway, eu preciso começar a fazer um pouco mais de parametrização, ou então o que a gente chama de data mapping, né? Um mapeamento de dados. Eu pego informações que existem no protocolo, no caso aqui hoje na rede CAN, e eu vou transferir essas informações para o Profinet. Então você tem algum software para você poder ajustar essa troca de dados. Então no caso aqui, eu estou trabalhando com um software que por enquanto ainda é um software embarcado na própria plataforma de engenharia, mas você tem alguns gateways que o gateway tem um software à parte, ou então é um servidor web à parte, onde você faz todas essas configurações. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer justamente a configuração desse módulo CAN. Então, o meu mestre, o meu dispositivo que eu estou operando hoje, ele é um mestre CAN e eu estou colocando um slave CAN para poder comunicar com ele. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar o arquivo EDS. O arquivo EDS do CAN vai dizer exatamente tudo que esse dispositivo faz. No caso, eu importei o arquivo EDS de um sensor de medição. Então, esse sensor de medição, o que ele vai ter? Ele vai ter informações de processos, o qual, por exemplo, vou me informar qual que é a medida atual, a medida que está sendo feita no momento, e vai me informar também o diagnóstico dessa medida. Veja que depois eu preciso pegar esses dois campos, essas duas variáveis, e anexar isso e copiar essa informação ou parametrizar essa informação de tal forma que ela exista no lado do Profinet. Então, sempre vai existir algum tipo de data mapping. Essa que é a ideia. Às vezes utilizando o software integrado, em alguns momentos utilizando softwares que são externos. Justamente no caso aqui agora, na conversão de Ethernet IP para Profinet, eu vou estar utilizando um conversor, um gateway, né, de Profinet para Ethernet IP, ao qual boa parte da parametrização tem que ser feito fora dele. Tá? Então, aqui o que eu tenho? O fornecedor desse dispositivo me passa as configurações básicas dele de Profinet,
e Ethernet IP, e aí depois eu faço a configuração refinada. Então, por exemplo, eu vou falar que esse dispositivo que converte Ethernet IP para Profinet, e eu recebo 128 bytes de entrada, ou seja, vão existir equipamentos Ethernet IP no campo, que a somatória das informações desses equipamentos vão me representar 128 bytes. É muita informação, né, considerando aí um aspecto industrial. E eventualmente eu vou mandar do Profinet para o Ethernet IP 20 bytes, geralmente isso aqui como saída. Por que como saída? São comandos que você vai dar em cima dos equipamentos, então eu consigo fazer esse data mapping livremente. O que é importante? O que são esses 128 bytes de entrada e o que são esses 20 bytes de saída? Eu preciso ir num software adicional e fazer essa parametrização. Então, olha, vou pegar as informações de tensão e corrente de um motor e vou falar que isso aqui são dados de entrada para o Profinet. E vou pegar informações do Profinet de liga e desliga desse motor e vou mandar como saída para o Ethernet IP. Então, eu preciso fazer esse mapping, esse relacionamento em algum lugar. Então, essa aqui é a ideia. O que é importante? O importante é que, independente da tecnologia que você vai estar utilizando, dos protocolos, que inclusive nem todos estão listados aqui, né? Seria talvez humanamente impossível falar de todos os conversores de Profinet para outros protocolos industriais, ou mesmo se você vai fazer aplicações Ethernets ou outras aplicações Ethernets, até aplicações de TI, conviver no mesmo backbone do ambiente industrial sob Profinet, o backbone Profinet será sempre o mesmo. Tanto é que esse backbone passa a ter uma importância altíssima, é que você consegue, inclusive, se for o caso, configurar esse backbone para trabalhar em modo de alta disponibilidade. O que seria isso na prática? Na prática, a gente consegue ele para trabalhar em anel, ou múltiplos anéis, dependendo do tamanho da sua rede, dependendo do tamanho da sua empresa, de forma que a falha de um cabo, a falha de um componente, não prejudique o funcionamento dos demais módulos. Então, essa disposição de cabos que nós fizemos aqui, que eu fiz aqui essa configuração, é para permitir que esse backbone Profinet, na realidade, tenha uma alta disponibilidade, já que agora tudo vai circular através desse backbone. Então, pessoal, essa que seria a ideia da gente utilizar um backbone Profinet, e essa que seria a vantagem de ter esse backbone Profinet, dado a flexibilidade do sistema de suportar múltiplas aplicações, múltiplos protocolos industriais ou não, simultaneamente no mesmo cabo. E quando a gente olhar pela perspectiva de cybersecurity, nós conseguimos utilizar dispositivos como firewalls e outros dispositivos até de TI para supervisionar e só permitir a troca de dados conforme perfis de acessos, de tal forma que somente os dados necessários e os dados que são válidos sejam trocados a quem de direito. Essa que seria aí a principal ideia. Legal? Foi isso que a gente viu aqui justamente nessas demonstrações, ao longo dessas 3 tipos de demonstrações. Então, quando você olhar uma nova arquitetura industrial e principalmente quando alguém sugerir o conceito de um backbone industrial, saiba que o backbone industrial é muito mais do que somente uma aplicação rodando na máquina, né, como nós temos aqui, ou então uma aplicação rodando num prédio, como nós temos exatamente aqui. Então você pode ter uma aplicação de backbone industrial rodando na sua fábrica inteira, limitando-se ao ambiente industrial, mas não excluindo a possibilidade de integração com backbone de TI, de tal forma que se você vai pegar informações entre máquinas ou informações do chão de fábrica para a TI, ou informações do chão de fábrica para a nuvem, o seu backbone ele é altamente integrado. E é isso que vai permitir você chegar nos elevados índices de conectividade e disponibilidade de informações preconizados aí pelos conceitos de digitalização e indústria 4.0. Legal? Muito bem. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esses temas, não deixem de baixar o material que estão disponíveis hoje nesse webinar. É um material mesmo para quem não assistiu o evento, está vendo a gravação em si, os materiais estão disponíveis para download. Então nós temos a descrição técnica do Profinet, um white paper, versando exclusivamente aí como o Profinet ele é inserido nos conceitos de indústria 4.0, inclusive esse white paper não foi feito por nós da PI, foi um white paper feito pelo ARC, que é um grupo de estudos que faz estudos de mercado,
tamanho de mercado e principalmente estudos orientados a tecnologias e como essas tecnologias podem alavancar novos negócios ou novas oportunidades em termos de desenvolvimento. E também para quem gosta de vídeos, existe um canal nosso no YouTube, que nós chamamos de Minutes of Profinet. A ideia é tudo aquilo que demora 1 hora para falar, esses Minutes of Profinet conseguem explicar em 1 minuto, 1 minuto e 40. Então é bem bacana que eles são bem direcionados. Quero saber como é que eu uso o Profinet em modo real-time, como uso o Profinet no modo de IoT, indústria IoT e por aí vai. Tem videozinhos de 1 minuto, 1 minuto e 40 ali prontinhos para você estar utilizando. Bacana? Para quem gosta e quem gostou desse módulo, espero que vocês tenham gostado. Pelo menos nos nossos feedbacks e no evento online que nós tivemos excelentes comentários, excelentes participações, principalmente nas perguntas. O dia de hoje foi repleto de perguntas. Espero que vocês não percam o próximo módulo. Por quê? No próximo módulo nós vamos falar justamente de gerenciamento diagnóstico no Profinet. Já que a gente vai ter essa quantidade absurda de componentes Profinets e muitas vezes componentes não Profinets, mas que são inseridos numa aplicação industrial através do Profinet como backbone industrial, como é que eu faço o diagnóstico de tudo isso? Porque cada vez mais nós vamos ter que fazer diagnósticos rápidos, precisos, assertivos, de forma a saber o que está acontecendo no chão de fábrica, mesmo em situações de um comportamento não explorado. E essa é a ideia que nós vamos fazer no próximo evento com a parte de gerenciamento e diagnóstico com Profinet. Então nos vemos no próximo evento. Espero a presença de vocês e principalmente que vocês tenham gostado do módulo de hoje. Um grande abraço. Até lá.